Muito bom dia a todos os irmãos daqui de Porto Rico. Hoje, sábado 17 de setembro deste ano 2022. Que Deus os abençoe grandemente e sabemos pelas notícias que neste dia, já pela tarde ou depois do meio-dia, estará se sentindo as chuvas e os ventos desta tempestade chamada Fiona, tempestade tropical chamada Fiona, a qual disseram que pode se intensificar e passar como um furacão categoria 1 na madrugada de domingo e todo domingo, pelo qual exorto a todos os irmãos que já quando deem o aviso que se mantém em seus lares, o façam, e aqueles que estiverem em lugares de perigo que saiam com tempo e façam caso às autoridades para que não tenham que colocar sua vida em risco nos lugares especialmente que são de fácil inundação. Assim que hoje vamos dizer que pela manhã que temos este tempo para fazer os últimos preparativos e já estar em seus lares. Estará sendo transmitido pelo YouTube e também pelas redes e a rádio, aqueles que estiverem perto, e também pelo satélite, a atividade que se realizará amanhã, domingo, a partir das 10 da manhã. Qualquer outro anúncio estaremos dando também por este meio, e recordando que Deus, o Criador dos céus e da terra, é quem tem o controle de tudo e, certamente, da natureza. E, como ocorreu ali, em uma dessas manifestações que Deus mostrou ao reverendo William Branham, como a do peixinho, quando falou a ressurreição, como o tumor da esposa, quando disse, o anjo disse, o que falares, o que tu falares, assim será. Ou seja, mandou que falasse que esse tumor fosse tirado. E ele falou à distância, e quando o médico ia tocar para operá-la, o tumor desapareceu. Também a salvação dos filhos da irmã Hatchwright, ela podia ter pedido ali todo o dinheiro do mundo, poderia ter pedido que fosse rejuvenescida, podia ter pedido pela sua irmã que estava, creio que aleijada ou tinha problema, alguma doença. Podia pedir o que quisesse, mas ela pediu pela salvação dos seus filhos. E isso é algo muito formoso, como ela pediu por algo que ia ver este fruto por toda a eternidade. Porque ela poderia ter pedido que fosse rica, mas isso se acabava. Ou jovem, outra vez, e ia voltar a ficar velha. Ou pela sua irmã, e também ia depois a morrer. Ou seja, tudo isso era passageiro. Vejam como essa mulher de fé pediu algo eterno, a salvação dos seus filhos. E o outro foi a criação de esquilos, que, por meio da palavra falada, ou seja, como ele falou essa palavra em lugares bem difíceis de que aparecesse essa palavra, esse esquilo, e aparecia. Onde ele falava, quero que apareça aqui, e esse esquilo aparecia ali. Aqui ele falou a existência. Ou seja, isso se torna a criação pela palavra falada do alimento espiritual para o nosso tempo, e também que onde que é impossível que estivesse, aí haveria palavra, abundante palavra.
E a tempestade, ele a coloca como a quarta. Eu disse, talvez em outra ordem, ontem, para ler aqui um pouquinho, onde ele relata essa história dessa tempestade, que foi uma das 5 manifestações do poder de Deus, onde ali mostra como também tinha poder pela palavra falada, tinha poder contra a natureza, poder sobre a natureza. Na mensagem Afastando o Olhar para Jesus, página 13, ele vem relatando os diferentes casos, ou seja, os diferentes momentos da mão poderosa de Deus nessas 5 ocasiões. Isso foi pregado 29 de dezembro de 1963, diz. A quarta vez que aconteceu, eu expliquei. A última vez que estive aqui foi em cima na montanha, onde essa tempestade estava rugindo. Quantos ouviram? A congregação diz amém. Oh, todos vocês muito bem, onde a tempestade estava rugindo, estava forte. E sendo Deus meu juiz, parado aqui, ia descendo pela montanha, quando Davi Wood, me suponho que ele está aqui em algum lugar, me fez um sanduíche. E que sanduíche? Creio que ele estava tentando descontar comigo, pelo que eu fiz com seu pai há alguns anos, tinha mortadela e carne, tudo misturado. E coloquei na minha camisa e choveu e se tornou uma grande bola de massa. E eu vinha descendo pela montanha e estava tão tempestuoso que quase nem podia ver minha mão diante de mim. E eu sei uma coisa, que isso deixa a pessoa virada de costas, porque o vento está girando. O irmão William ali escreve Isaías 59, 18 ao 21, e veja o que diz nessa escritura. Diz Isaías 59, 18, do 17 diz, ele se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na cabeça. Tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, conforme as obras deles, assim será sua retribuição, furor aos seus adversários, a recompensa aos seus inimigos, as ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois o inimigo virá como um rio, que o Espírito do Senhor levantará a bandeira. E ele escreve ali, do lado escreve o nome, onde diz, e temerão desde o ocidente o nome do Senhor. Aí ele escreve do lado o nome. E escreve também Apocalipse 22, 17, Apocalipse 19, de 11 ao 19, e Apocalipse 17. Continua dizendo aqui o irmão Branham. Agora, aqui há testemunhas disso. Um deles, os nossos fiéis diáconos, o qual é o irmão Wheeler. Está aqui, irmão Wheeler? Onde está? Sim, aqui mesmo, o irmão Wheeler. O irmão Mann, um pregador metodista de New Albany. Está ele, o irmão Mann, aqui nessa noite? Não sei se está ou não. O irmão Banks Wood está aqui, irmão Banks. Ele está no quarto de gravações, correto. E Davi Woods. E o irmão Evans esteve ali, me parece, é correto, bem? Me parece que ele estava mostrando que havia pessoas testemunhas ali disso, dessa tempestade que estava ocorrendo. Diz, é correto isso, irmão Evans? O irmão Evans, que está em pé junto à parede, esteve ali. E como tinha anunciado pela rádio por dias, 2 dias antes disso, uma poderosa nevasca estava
percorrendo o país. O irmão Tom Simpson está aqui nessa noite. Quando vinha do Canadá, pediram que não passasse por ali porque não poderia passar. Uma nevasca estava a caminho. O irmão Tom, e você está aqui? Onde está você? Aqui está, sentado aqui mesmo. E chegaram ali as nuvens e eu disse, irmãos, todos foram com pressa, não havia ninguém lá. De centos e tantos homens que haviam, não havia ninguém lá, a não ser nosso grupinho, o vaqueiro, o cavaleiro. E nós íamos ficar. Eu chamei a irmã Evans e pedi que chamasse minha esposa e dissesse a Tony que se eu não conseguisse sair, conseguissem alguém mais para o café da manhã dos homens de negócio. E lá em cima na montanha, esse dia disse, agora quando o primeiro pouquinho de chuva começar, ou qualquer coisa, vão para o acampamento. Eu disse, em 10 ou 15 minutos, a pessoa não pode ver suas mãos diante de si. Em uma dessas nevascas e descarregará 6 metros de metro em pouco tempo, cairá 6 metros de neve em pouco tempo sobre a montanha. E assim é como a pessoa lendo no jornal, como é que estão lá e perecem e tudo. Mas nós sabíamos como sair. E eles sabiam onde estávamos. E assim que nos sentimos guiados a ficar. E assim que lá em cima na montanha, quando essa nevasca começou, eu comecei a descer. E ele escreve nevasca. E eu somente estava como meia milha, 800 metros, de onde começou. E a voz de Deus disse, dê a volta e regresse, volte. E regressei, como ele me disse, depois de esperar um momento e de comer aquele sanduíche que Davi me deu. Regressei lá acima e me sentei. E enquanto estava ali sentado, e esse vento girava e soprava, a copa das árvores se inclinavam bastante, e o granizo e a neve voava assim, uma voz disse, eu sou o Deus da criação. Olhei para cima e pensei, o que foi isso? Talvez isso foi o vento. Ele disse, eu criei os céus e a terra. Eu acalmei os ventos poderosos sobre os mares. E continuou falando. Ele desenha uma estrela de Davi. Me levantei de um salto e tirei meu chapéu. E ele disse, somente fale à tempestade e cessará. O que tu disseres, isso é o que acontecerá. E vejam, vem como foi guiado por Deus a dizer isso que ia dizer ali. Porque todo enviado de Deus tem que esperar pela orientação divina, como falamos ontem, na página 364 dos selos, onde ele disse que somente poderão falar à medida que Deus lhes der a palavra, E quando o irmão William escreve, fala à medida Deus dê a palavra. Ou seja, que são guiados por Deus, tudo o que eles têm que falar e que as coisas aconteçam. Não podem fazer algo pela sua própria conta. E eu disse, tempestade, cessa, para. E o sol brilhe normalmente por 4 dias até que saímos daqui. E apenas tinha dito quando o granizo, a neve, tudo parou. Em uns momentos o sol quente estava brilhando sobre as minhas costas. E eu vi os ventos soprando assim que vinham do norte, descendo. Quero dizer, do leste, vindo do leste, vinham do oeste. Os ventos mudaram e vieram por este lado. E ele escreve norte, leste, oeste. E as nuvens, como uma coisa mística, se levantaram no ar e o sol estava brilhando em uns minutos. Então o Senhor Jesus me falou um pouco mais tarde sobre minha esposa lá. Como vocês sabem sobre onde eu fui lá em cima, eu ainda não estive em casa no aniversário. Estivemos casados 22 anos, o primeiro aniversário, o primeiro do nosso casamento, pois a levei numa viagem de caça, porque não podia me dar ao luxo de ir numa viagem de caça e também ir de lua de mel. Assim que os dois, juntei as duas. E assim que então estive caçando desde então. E
senti que dessa maneira a tratei. Agora, essa foi a quarta vez que aconteceu. Ou seja, a quarta vez dessas 5 manifestações da mão de Deus, do poder de Deus, que foi mostrado ao reverendo William Branham e nessas 5 diferentes ocasiões. Assim que tudo o que Deus estará cumprindo neste tempo, conforme aos ministérios de Moisés e Elias, as 2 oliveiras, os quais, pelas Sagradas Escrituras e pela mensagem do irmão Branham, e pelas mensagens do nosso preciado irmão William Souto Santiago, esses ministérios terão controle sobre a natureza, poder sobre a natureza, o mesmo que ocorreu com Josué, no qual teve controle sobre a natureza quando disse: Sol, detenha-te. Ou seja, que não é que o homem tenha esse controle, é Deus através desse homem, desse instrumento que Deus tem em cada tempo. E neste tempo, vemos como há um ministério que estará no meio da igreja, o qual, além de trazer essa palavra revelada, essa palavra a qual estará produzindo na vida dos escolhidos essa fé perfeita, essa fé de translação, essa fé de rapto, também terá esse poder sobre a natureza, tanto assim que também terá esse poder de chamar os mortos que morreram, que partiram, também essa grande voz soará, tocará, falará, e os mortos ressuscitarão, terão o controle de todas as coisas, porque será a plenitude de Deus no meio da igreja, atuando, e nada será impossível para esse ministério. Assim que, como povo, estejamos orando para que Deus, se está em seus planos, e permita que se demonstre o poder de Deus com essa tempestade, e que seja Deus mostrando ao mundo que está no meio da sua igreja com algo físico, e essa seja a ocasião, pois Deus então estará atuando para isso. E se tem que ocorrer, que tem que acontecer, para que se movam outras coisas no programa divino, pois nós nos ajustamos à perfeita vontade de Deus. Mas temos que clamar a Deus, pedir a Deus para que nos cuide, que nos proteja. Ele sempre nos protegeu, e nesta ocasião não será exceção. Que Ele nos proteja, e que, se é sua vontade, que Ele demonstre seu poder, detendo este sistema que está por passar nesta noite, de 17 de setembro de 2022 ao 18 de setembro de 2022, que está por se aproximar de Porto Rico, e se está em seus planos, que essa tempestade seja detida, Ele colocará no coração e na boca deste instrumento e dirá: tormenta, tempestade ou furacão, detenha-te. E assim será. Se deterá, será detida. Cessará os ventos e tudo. E se for de outra forma que Deus em seu plano tenha que passar, pois nós nos ajustamos à perfeita vontade do Senhor. Mas em alguma ocasião será a primeira que vai começar, porque tudo começa em algo progressivo. Assim que por isso nós estamos bem na expectativa de tudo isso, porque já espiritualmente estiveram sendo vistas coisas sobrenaturais e coisas muito importantes no programa divino, o qual é um reflexo do que estaria se realizando no plano já físico, o qual vimos
por todo este tempo restante, esse tempo que Deus nos mostrou e nos abriu tantas coisas e tantos mistérios, que esse é o maior milagre e ainda os que faltam, ou seja, que já no espiritual Deus está em cena atuando, trazendo esse milagre de abrir a palavra das coisas que devemos conhecer para obter essa fé de rapto. Também isso reflete o que fisicamente será em uma forma já visível por algo, tem que começar. Tanto assim que até os membros de braços ou pernas de pessoas serão restabelecidos. Vejam, tudo isso também já numa escala maior, nessa etapa já do cumprimento pleno da visão da carpa. Portanto, tanto isso como a salvação também dos familiares de cada um de nós, como a ressurreição dos mortos, os crentes em Cristo, como também alguma doença que houver, que será curada também, e a criação dos esquilos, que é a criação da palavra falada, tudo isso nos mostrou, que nos mostrou lá, será numa escala maior neste tempo no qual nós estamos vivendo. Por isso, temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos, porque de um momento a outro, estaremos vendo já fisicamente a mão poderosa de Deus no meio da sua igreja. Agora estamos vendo a parte espiritual, que é maior, que é o mais glorioso que Deus está nos dando e está nos mostrando. E estamos vendo que é o importante, porque de que vale que Deus esteja em cena fazendo tantas coisas e tantas maravilhas? Qual é a parte maior, que é abrir a palavra e não ver? Não compreender o que Deus está fazendo, isso é algo triste. Mas quando a pessoa vê o programa divino e vê como Deus está atuando e tudo que Deus está fazendo em nosso meio, nessa esfera espiritual, nos enche de alegria, de regozijo, porque sabemos que Deus está em cena, nos abrindo as Escrituras, o entendimento, para poder chegar a essa fé perfeita, a essa fé de rapto. Assim também, nós não necessitamos ver estes milagres físicos, porque isso já é a vindicação, a confirmação de que Deus está em cena. E isso será já no cumprimento pleno da visão da carpa. Mas antes, tem que começar um entrelace até chegar a esse momento. Portanto, no dia de hoje, estejamos meditando, porque não sabemos se em algum momento, quer seja numa tempestade, ou seja, que alguém necessite cura de momento, e Deus mostre que se mova para essa parte de falar a palavra sobre uma tempestade, se mova a começar a curar doentes, pois isso já é algo que estaria no programa divino para começar a qualquer momento. De alguma forma, vai começar essa parte física. Assim que volto e reitero, que se cuidem. Durante já pela tarde, depois do meio-dia, aqueles é bom que já estejam recolhidos em seus lares e orando a Deus, esquadrinhando a palavra, e que estejamos nesta meditação durante a noite do sábado e no domingo. E aí, já para as 10 estaremos transmitindo desde aqui, pelas redes sociais e também satélite e o rádio para todos os que estão em seus lares. Tudo continua igual em toda a América Latina, continua se transmitindo, e também transmitiremos a intervenção, a parte importante do nosso irmão Miguel Bermudes Marim. Assim que Deus abençoe, Deus os guarde e que tenham um dia cheio de grandes bênçãos e de que a presença de Deus esteja em vossos corações, em vosso lar, meditando e se preparando para esses dias que
se aproximam, um pouco difíceis para Porto Rico, mas a Ilha do Cordeiro, Deus a cuida e cuidará sempre. Tudo tem um propósito no programa divino. Assim que qualquer outra informação estaremos dando por aqui, por este meio, a todos os irmãos. Que Deus os abençoe grandemente e meditem em que Deus, e orem a Deus, que Deus, se estiver em seus planos, que pela palavra falada seja detida essa tempestade, pois que assim seja cumprido. Mas recordem que dependemos da orientação divina. Deus os abençoe, que Deus os guarde e que o Criador dos céus e da terra faça a sua perfeita vontade no meio da ilha de Porto Rico, nesta ocasião, a qual enfrentamos esta tempestade. No nome eterno do Filho de Davi, William, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.